Você fez uns exames de sangue, retornou ao médico cheia de sintomas e recebeu a notícia de que seus exames estão normais. Só que você não está se sentindo normal. Você está sentindo fadiga, libido baixa, seu metabolismo está ruim, você está com TPM. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Camila Zúcaro e eu cuido de mulheres que desejam se sentir no seu melhor, por dentro e por fora. Mas vamos lá, a faixa laboratorial, ela foi feita ali para toda uma população, tá? Então você pensa que o que a gente está buscando ali é doença. Só que muita gente, quando pede ajuda, não está procurando resolver uma doença. Está querendo só se sentir melhor. Então, muitas vezes, para você se sentir no seu melhor, ter os resultados que você deseja, né, performar melhor, nem sempre essa faixa laboratorial vai ser o ideal para você, tá? Ela precisa estar mais otimizada. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns exames, obviamente não todos, que eu acho que são muito interessantes para você poder otimizar a sua saúde. Então, vem entender comigo. Olha, o nosso corpo, ele é muito complexo. Existem várias variáveis que têm que ser analisadas. Então, eu mostrar para vocês um ou outro exame não é a definição de tudo, porque a gente, na verdade, é um ser muito complexo. Tá? Os exames ali, eles vão te dar uma ideia do que está acontecendo. Só que a clínica é a coisa mais importante. Tá? Você observa a clínica, os exames te ajudam a ter um diagnóstico melhor. Então, hoje vou falar de alguns que eu considero importantes, principalmente para essa parte de estética, cognição, bem-estar e performance, tá? Primeiro que eu vejo muito na consultoria é insulina. Bem, insulina, como eu falei, a pessoa pensa que para ela ter algum problema de resistência à insulina, ela tem que estar com diabetes, ela tem que estar pré-diabética, mas não. A resistência à insulina, ela começa muito tempo antes de se contrair alguma diabetes, alguma coisa assim. Então, muitas vezes a pessoa vai estar com sintoma lá, com compulsão alimentar, né, principalmente compulsão de doce, vai ficar tendo picos de energia ao longo do dia, acúmulo de gordura, principalmente na barriga, dificuldade de emagrecer, e daí vem coisas piores, né? A pessoa fica com verruguinhas, umas coisas assim, para quem tá com uma resistência à insulina bem maior. Eu sei que quando a sua insulina não tá funcionando muito bem, você tem mais dificuldade de ter resultados estéticos, por exemplo. Tá? Se acumula mais gordura, você tem mais dificuldade de perder e tem mais dificuldade de ganhar massa magra. Tá? Vou mostrar aqui para vocês uma aluna, o exame de uma aluna. Essa aluna, ela é jovem, tá? Chegou na consultoria com todos esses sintomas, tá? Compulsão alimentar, dificuldade de emagrecer, tá? Então a gente olhou a insulina dela aqui, tá 12. Vocês olham a faixa laboratorial aqui, ela vai até 23, né? 1.9 até 23. Uma pessoa com insulina em 12 já tem um pouco de resistência à insulina, já tem dificuldade de emagrecer. Então se você vai ao médico, você está tendo essa dificuldade, né? Você está inflamando mais, que também, isso aqui também causa uma inflamaçãozinha no corpo. Você vai olhar a faixa laboratorial e você vai falar, ué, tá tudo certo, não tem nada, isso aí você tá viajando. Só que não é, não tá otimizado. O que foi que eu fiz com ela? No caso dela, ela é uma menina jovem, ela treina, eu não tirei o carboidrato dela. Nem deixei ela numa dieta muito low carb. Mas algumas pessoas, conforme a pessoa for mais velha, ela vai ficar melhor numa cetogênica, numa dieta low carb, né? Num jejum e tudo mais. Só que ela, eu simplesmente fiz assim. Ela treina de manhã. Tirei o carboidrato da noite. Deixei os carboidratos mais na parte da manhã. Aí entrei com berberina, entrei com outros fitros que também ajudam a controlar melhor a glicemia no sangue e ela ficou melhor. Consegui emagrecer, a compulsão passou e se sentiu melhor. Então a gente conseguiu ajustar a insulina dela, ela conseguiu perder peso. Então você vê que está bem longe do 23 da faixa laboratorial e ela ficou bem. E aí agora nós vamos para o segundo, cortisol. Cortisol é um hormônio que as pessoas têm medo, né? Todo mundo tem medo do cortisol, só que o cortisol, ele precisa estar em níveis bons, né? Nem muito alto, nem muito baixo. O seu cortisol, ele varia ao longo do seu dia. Então você não tem que ter medo de ter cortisol, principalmente de manhã, né? O que o cortisol vai fazer? Ele vai ajudar você a acordar, ter vontade de fazer as coisas, motivação. Ele só não pode estar muito alto, porque aí você vai ficar com ansiedade. Ou muito baixo, senão você não tem energia nem para levantar da cama. Então, quando a pessoa está com cortisol muito alto, ela fica com mais ansiedade, ela fica com problemas de sono, ela não lida direito com as coisas e ela pode ficar com a insulina pior. Vamos ver aqui o cortisol no sangue. O cortisol no sangue não é tão acurado quanto o cortisol salivar, mas muitas vezes ele me dá uma base, né? Eu pego a clínica da pessoa ali, olho o resultado, pego como base. Você está vendo aqui que ele vai de 6 a 22. O cortisol dela está 8.
isso é considerado um cortisol baixo. E ela tá com todos os sintomas de fadiga. Ela não funciona sem tomar um café, para vocês verem. Agora, muitas vezes também eu vejo um cortisol alterado baixo quando a pessoa tem distúrbio do sono, quando a pessoa não dorme direito. Isso no longo prazo pode afetar o cortisol. Se você tomar café e quiser fazer o cortisol, isso altera o valor, tá? Tenham em mente que essas coisas alteram o valor. Mas olhando aqui o cortisol amanhã dessa menina aqui, que também tá com fadiga, eu pego muito mais gente com cortisol baixo, tá? Do que cortisol alto. E o cortisol dela é 0,3 e a faixa vai até 0,7. Idealmente, de manhã, como eu falei pra vocês, você tem que acordar se sentindo no seu melhor. Você precisa de energia para acordar. Então, seu cortisol tem que estar mais próximo do topo, mas obviamente não acima. E o dela tá mais para baixo, né? Metade para baixo. E ela tá com sintoma de fadiga, tá? E aí o cortisol dela chega à noite, ele tem que estar mais próximo de 0. Por quê? Porque ele tem que estar muito baixo para você dormir. Cortisol baixo, você dorme, beleza? E o cortisol dela, nesse nível que tá aqui no exame, vocês estão vendo que tá verdinho, só que ela tá tendo problema para pegar no sono. E muitas vezes, quando você tá com um cortisol desregulado, tanto alto quanto baixo, né, mais o alto, você acorda de madrugada. Às vezes 3, 4 horas da manhã, que você, acorda, você precisa vestir, muitas vezes é o cortisol. Pode ser resistência à insulina também, mas o cortisol também é um cara que tá ali nessa jogada. Então você percebe que tá dentro da faixa laboratorial, mas não tá otimizado, então a pessoa tá cansada, a pessoa não tá tendo resultado, entendeu? E aí vai ao médico, vai falar que tá bom, ok, para uma população geral sim, mas para quem tá buscando, né, otimização, quem tá querendo viver bem, envelhecer bem, não é o ideal, tá? Tireoide, né? Eu vou falar mais de tireoide baixa, que eu tenho bem mais casos de tireoide baixa do que tireoide alta, né? Tireoide rápida. Na tireoide baixa, a pessoa fica com desânimo, fica com fadiga, o cabelo fica ruim, a unha fica ruim, começa a ficar tendo retenção no tornozelo, nas pontas, né? Muita coisa assim, fica com problemas de constipação, a digestão fica mais lenta, pensamento lento, metabolismo fica muito ruim, é muito difícil de emagrecer. Então você vê que tireoide baixa, ela pode afetar várias coisas, e muitas vezes também, quando a pessoa está com a tireoide baixa, né, a mulher, ela também fica com a progesterona baixa. Ah, já vou chegar nessa parte para vocês. Quando você vai ver a sua tireoide, geralmente só pedem para você fazer o seu exame de TSH. Só que o TSH, ele é um mensageiro só no seu corpo. Tá? Ele está só mandando uma mensagem no seu cérebro, falando para o seu corpo produzir hormônios tireoidianos, certo? E aí ele manda mensagem, aí o seu corpo vai produzir o T4 e um pouco de T3. Se você tem problema de tireoide, provavelmente você sabe o que T4 significa, que é muitas vezes dão para você tomar. Por exemplo, Puran, T4. E aí ele vai lá e manda mensagem para produzir o T4. Aí você olha o T4 dela, tá dentro da referência, tá? 1.10. Tá otimizado? Mais ou menos. Eu vejo assim, conseguindo converter bem. Mais 1.4, 1.5 também estaria muito bom. Você olha o T3 livre dela, esse aqui pelo menos mudaram a cor na referência. Tá 2, tá muito baixo. O que isso significa, né? O T3 livre é o que realmente vai mexer no seu metabolismo, que vai fazer com que você se sinta melhor, com que você perca peso, né? Então, ele é um cara importante, muitas vezes não olham ele no exame. E o que essa moça está acontecendo com ela? O corpo dela está mandando a mensagem, ela está conseguindo produzir os hormônios T4, só que ela não está conseguindo converter. Que esse T4 ele é convertido nesse T3, que deixa o seu metabolismo melhor. Ela não está conseguindo converter. No caso dela, é por causa do cortisol. O cortisol dela é muito baixo. Vitaminas, eu não vou entrar em todas as vitaminas, que são bastantes, né? Mas se a pessoa tiver com anemia, por exemplo, né? Ferro, ferritina, tem que olhar às vezes o painel do ferro para entender. Ela já vai se sentir mal. Muitas vezes a pessoa está com anemia por conta de inflamação, não por conta de deficiência de nutrientes. Você consegue ver isso por marcadores inflamatórios, pelo hemograma, tá? Mas hoje eu vou falar só da B12 e da vitamina D. Quando você não suplementa a vitamina D, se você não é uma pessoa que não pega sol, né? Você vai ter que usar para sempre, né? Muita gente me pergunta até quando vou usar a vitamina D. Se você começar a pegar sol, aí você não usa mais. Mas enquanto você ficar trancado dentro de casa, você precisa tomar, né? Por quê? Porque a vitamina D vai melhorar, por exemplo, a sua imunidade. Eu vejo muita gente que tá não só com a vitamina D, mas outras também em conjunto, mais baixa, a pessoa pega qualquer resfriado que passa pela frente dela, né? Você fica com uma imunidade mais baixa, você fica até mesmo com um humor mais depressivo, né? Da vitamina D baixa. Só entenda que uma vitamina D de 20 não é o melhor para você, tá? Vitamina D mais otimizada, eu penso aí a partir de 50 até uns 80, 90 até. Beleza, e acompanhando o PTH que eu falei para vocês, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, que é um pouco complexo. Vitamina B12, que é uma que quando você vê a reposição, assim, você vê em multivitamínico, é uma dose muito baixa.
E muita gente acaba tendo ela mais baixa. Você com uma B12 mais baixa, você fica com mais fadiga. Você pode ficar com, a gente chama de brain fog. Você fica com a cognição mais ruim, né? Mais baixa. E aí essa cliente aqui, eu tive que mudar a administração da vitamina B12 dela. Vocês estão vendo aqui que tá 446. Tá dentro da faixa laboratorial que começa em 172. Deus me livre, uma pessoa com 172 está muito mal. E vai até 890. Eu gosto de deixar mais perto dos 800, tá? E aí 446 já tá num ponto onde a pessoa vai sentir um pouco dos sintomas de fadiga, por exemplo, do brain fog que eu mencionei para vocês. Estrogênio. O estrogênio, ele é nosso amigo e nosso inimigo, né? Um estrogênio muito alto pode fazer com que você retenha muito líquido, fique com um humor muito ruim, tem uma TPM terrível, dores nos seios, né? E em casos piores, a pessoa pode ficar com sangue mais grosso, né? Pode piorar quem tiver propensão à endometriose, né? E várias coisas. Pode dar enxaqueca, pode dar irritabilidade, né? Por isso que falam, às vezes, ficam zoando que a mulher é meio louca, mas às vezes, dependendo do estrogênio dela, isso mexe muito com a cabeça dela, tá? Você pode ficar com a libido mais baixa, você pode ficar com um humor mais depressivo, uma fadiga, o cabelo piora, a pele piora, fica mais envelhecida, porque o estrogênio é o melhor anti-age que nós temos, tá? Então, você vê tanto que a mulher envelhece muito rápido quando ela entra na menopausa, porque ela perde ele. E em algumas mulheres também, ele baixo piora a sensibilidade à insulina, que eu falei pra vocês antes, tá? Ele muito alto acaba fazendo você engordar também, porque ele faz lipogênese, que é acúmulo de gordura, e ele muito baixo, dependendo da mulher, se ela não for fitness ou atleta, ele também pode piorar, né? A questão da sensibilidade à insulina e fazer você engordar, principalmente na barriga. Então é muito importante que ele esteja em níveis adequados, certo? Só que, por mais que eu mostre para vocês aqui uma faixa laboratorial, o estrogênio faz isso aqui no ciclo, tá? Você menstruou, ele cai, aí ele sobe na ovulação, ele fica super alto, aí depois ele cai mais um pouco e vem a sua TPM, né? Ele fica mais estável, depois ele cai para você menstruar. Então assim, dependendo da fase do ciclo que você pegou seu estrogênio, você pode ter N valores diferentes, né? Então, vocês estão vendo aqui um estradiol de 43,1. Por exemplo, esse valor aqui, se a mulher tiver acabado de menstruar, beleza. Agora, se ela já tiver, né, chegando lá perto da ovulação, ou tiver passado a ovulação entrando na TPM, já é um valor muito baixo. Então, você vê aqui a faixa laboratorial, por exemplo, da fase lútea, né, que a gente chama de TPM, o estradiol começando em 55,8. Só que isso aí continua sendo um pouco baixo. Otimizado não é esse valor. A otimizada ia estar aí uns 150, por exemplo. E aí eles colocam até 214. É aceitar? É. Só que se essa mulher que está com 214 de estradiol tiver com a progesterona dela baixa, ela fica com TPM. Uma TPM chata. A progesterona, as pessoas elas associam a progesterona apenas à gravidez. Só que não, a progesterona ela te dá um bem-estar enorme. Aí ela mexe no seu GABA, que é um neurotransmissor que deixa você mais calma. Ela melhora o seu sono, ela tira um pouco da retenção da TPM, ela melhora o seu humor na TPM, tá? Então ela precisa estar muito bem equiparada ao estrogênio, ao estradiol, para que você tenha uma TPM tranquila. Só que hoje em dia a gente está ficando com a progesterona muito baixa. Por quê? Por causa da tireoide, por causa de estresse. O estresse pode baixar a sua progesterona. Como todo mundo está estressado, tô pegando muita gente na consultoria com a progesterona baixa. E muitas vezes o estrogênio da pessoa, que eu mostrei para vocês anteriormente, não tá tão alto assim. Só que a progesterona tá tão baixa que ela não consegue compensar esse estrogênio e a mulher fica com TPM. E sofre. Fica inchada, sofre. Então, se você tem TPM, o que eu te aconselho aqui? Vai pegar seu exame de progesterona na sua TPM. Não pega ele antes, tá? Porque não vai te dar um resultado bom. Pegue ele na época da sua TPM. E você vê aqui, fase lútea. De 3 a 25. Sua progesterona tem que estar pelo menos aí uns 10, tá? Dependendo do seu nível de estrogênio. Pelo menos, para você se sentir melhor. Vamos para os andrógenos. Os andrógenos é meio complicado de ver na mulher. Por exemplo, você vai tentar analisar uma testosterona na mulher e é difícil, porque a unidade da testosterona é pequena. Então, muitas vezes você não consegue pegar um valor muito fidedigno. Só que aí você vai olhar muito também pela questão de sintoma. A mulher com a testosterona mais baixa, ela vai ter uma libido baixa, ela não vai ter iniciativa, até mesmo no comportamento, sabe? Uma mulher com a testosterona mais alta, por exemplo, ela consegue ter mais pulso para administrar uma empresa, né, para administrar pessoas. A mulher com a testosterona mais baixa, ela já vai ser mais calminha,
ela talvez fique mais emotiva com alguma coisa que falem para ela, talvez ela não saiba lidar com situações, né, onde exijam que ela seja mais firme. Então a gente percebe assim, também tem a questão de composição corporal, né, de flacidez, de uma fragilidade. Então isso é da testo baixo. Só que assim, boa parte da minha consultoria eu pego com a testo baixa, né, e a pessoa não tem esses sintomas. Eu, por exemplo, também tenho a testo baixa e eu não tenho esses sintomas assim, né? Então é um exame meio complicado de se olhar. Então você vai muito por clínica. Agora, testosterona muito alta, tem mulher que tem a testo alta e aí ela pode ter mais problema com acne, com pelos, né? Às vezes algumas têm a voz mais grossa, tem uns comportamentos que a gente percebe que são um pouco diferentes. E muitas vezes isso aí é da mulher mesmo, e outras vezes isso aí pode ser que seja por questões metabólicas, tá? Quando você tá com resistência à insulina, você pode ter uma alteração dos seus andrógenos e a sua testosterona fica mais alta. Aí você olha a faixa aqui para o sexo feminino, de 12 a 59, dela já estava um pouco mais alto. Só que o caso dela não tem nada a ver com parte metabólica que eu tô falando para vocês. Você olha aqui o SHBG, que é uma proteína que transporta os hormônios sexuais, tá? Chega aqui comigo para você poder entender. Esse HBG, ele vai segurar a sua testosterona livre. A testosterona livre é quem realmente te dá mais esses sintomas dos andrógenos, tá? É o que tá livre no seu sangue circulando para fazer alguma coisa, entendeu? Quando a pessoa tá com síndrome metabólica, esse SHBG baixa, ele fica baixinho, então ele não segura tanto a testo livre. Você fica com mais testo livre no seu sangue e aí você começa a ter os sintomas de testosterona alta. E isso vem muito de síndrome metabólica e resistência à insulina. Então eu falo para a mulher olhar isso. Então o que você vai fazer com esse vídeo aqui de hoje? Você vai salvar esse vídeo, tá? Salva esse vídeo para você. Você vai olhar todos os sintomas que eu falei, né, de cada coisa. Você vê que os sintomas se parecem, né? Sintomas de fadiga, tireoide baixa, por exemplo, são sintomas parecidos. Mas tente ver o que se encaixa mais em você. Começa a olhar e analisar padrão dos resultados dos seus exames e as faixas laboratoriais que eu mostrei aqui para você. Comece a fazer comparativos. Vai tirando fotos disso, né, mentais, para você entender padrões do seu corpo e da sua saúde. Do momento que você começa a entender isso melhor, você consegue ter mais liberdade e você consegue entender melhor o seu corpo. Então, se esse vídeo agregou alguma coisa para você, se inscreve no canal, divide com as suas amigas e aqui nesse canal você vai aprender muito mais sobre a sua fisiologia e a sua saúde. Vejo vocês na próxima. Um beijo!